tranquilo, que vai ser uma bênção. Então, esses 3 recadinhos para que a gente não esqueça, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Repita essa oração comigo, fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje, traz o teu recado ao meu coração, fala de forma poderosa comigo, eu quero ouvir tua voz, em nome de Jesus, amém. E o tema da mensagem de hoje é: confie em Deus completamente. Já pode começar falando para quem está do seu lado, confie em Deus completamente. Quando nós falamos, amados, em confiança, muitos aqui hoje podem ter tido algum tipo de decepção por ter depositado sua confiança em alguém. Porque confiança significa acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. E quando confiamos em alguém e colocamos até nossos bens sobre a guarda dessa pessoa, inclusive existem algumas pessoas que nós deixamos até a chave da nossa casa em suas mãos, porque nós temos a plena certeza que a nossa casa está com alguém em quem nós confiamos. O que acontece muitas vezes, amados, é que esses laços de confiança são quebrados. As pessoas em quem nós depositamos a nossa confiança, elas às vezes nos decepcionam e depois ficamos receosos em confiar em outras pessoas porque nós estamos feridos. E todas as vezes que tentamos confiar em alguém novamente, aquela ferida começa a doer outra vez. E pode ser que você esteja ferido porque um dia você entregou seu coração para alguém, aquela pessoa te decepcionou. Pode ser que você esteja ferido porque você depositou a sua confiança naquela pessoa e ela te traiu, ela te feriu. E a palavra de Deus, ela fala como devemos ser por nação da confiança. Em Provérbios 3:29 diz: devemos ser um local seguro para os outros. Em Provérbios 12:22 diz: devemos ser conhecidos por nossa honestidade. Ou seja, a Bíblia nos exorta a sermos dignos de confiança das pessoas. Só que a nossa natureza humana, às vezes, nos leva a termos algumas fragilidades em nosso caráter, nos levando a perder a racionalidade e, às vezes, fazemos coisas sem pensar e acabamos decepcionando as pessoas que depositaram a sua confiança em nós. Então, se homens podem nos decepcionar e vão nos decepcionar, em quem podemos depositar a nossa confiança, pastor? A palavra de Deus, ela é repleta de referências sobre o assunto confiança. Em Salmos 84:12 diz: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ou seja, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor são felizes. Em Naum 1:7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor e depositam a sua confiança nele, têm a sua proteção garantida. Em Salmos 9:10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Aqueles que depositam sua confiança no Senhor jamais serão abandonados por Ele. A nossa confiança precisa ser depositada no Senhor. Ele jamais nos decepcionará. Talvez hoje você tenha depositado sua confiança apenas em pessoas. Talvez até hoje você tenha depositado a sua confiança no seu próprio braço, achando que você pode ser o resolutor de tudo na sua vida. Talvez você não tenha até hoje aprendido que a sua confiança tem que ser depositada em Deus.
É nele que você deve depositar a sua confiança. E hoje é dia de aprendermos a confiar completamente no Senhor. Nós precisamos ter confiança incondicional em Deus, mesmo diante do risco de morte, assim como fez o profeta Daniel. Eu peço que vocês estejam abrindo em suas Bíblias Daniel capítulo 6. Daniel 6, nós vamos ler do 1 ao 22. É uma história muito conhecida na Bíblia. Até os ímpios conhecem essa passagem. É muito conhecida. Daniel 6, de 1 a 22. Quem encontrou, diga amém. Quem não, misericórdia. Glória a Deus pela Bíblia digital, né? Versículo 1. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar a cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falha no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou essa lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu ao rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado. Procurou de alguma forma salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse
que seu Deus, a quem você serve, fielmente o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos seus olhos. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor. Ó Rei, glória a Deus. Senhor, abençoe sua palavra lida. Pai, encha-me do teu Espírito Santo hoje, para que eu venha falar ao teu povo. Que nenhuma palavra que sair da minha boca venha de mim, mas venha de ti. Que todas as palavras venham direto do teu trono para comunicar ao teu povo. Usa-me, Pai, para falar com o teu povo aqui hoje de forma poderosa. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. O livro de Daniel, amados, ele nos inspira a confiar em Deus completamente. No começo do livro, para quem já estudou o livro de Daniel, nós podemos ver a primeira ação poderosa de Deus, livrando Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram amigos de Daniel, sendo livrados dentro da fornalha. E lá havia um quarto homem que aparecia com a aparência dos deuses. Muitos dizem que era Jesus que estava com eles naquela fornalha. E Deus os livrou daquela fornalha. Esse foi o primeiro grande acontecimento do livro de Daniel. Depois, Daniel não abre mão de prostrar-se diante do seu Deus, mesmo diante do risco de morte. Confiar em Deus, meus amados, é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Isso porque essa confiança que Deus nos dá, nos traz alegria e força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. A confiança em Deus, ela não deve ser condicionada às circunstâncias, nem experiências momentais, e nem experiências momentâneas que a gente pode só passar. Como isso, pastor? Eu confio em Deus se Ele fizer isso. Eu confio em Deus se Ele me abençoar dessa forma. Se Deus não me abençoar dessa forma, eu não confio nele. Não! Nós devemos confiar em Deus no sim ou no não. Em todo o tempo. Deus é bom e fiel, meus amados. Ele nunca desampara nem abandona aqueles que nele confiam, amém? Seja como Daniel hoje e confie no Senhor completamente. Existem bênçãos para aqueles que confiam completamente no Senhor. Confie completamente no Senhor e, em primeiro lugar, receba honra até das pessoas mais improváveis. Olha o que aconteceu no versículo 4 e 5 desse texto que nós lemos. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falha no modo que Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: a única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Os acusadores de Daniel disseram que ele era leal, responsável e digno de confiança. O rei elegeu 120 governadores para as províncias da Babilônia. E dentro daqueles 120, o governador, o rei Dario, ele ia eleger 3 presidentes para estar sobre todos aqueles outros. E daqueles três, um era Daniel. E esses governadores, eles iam cobrar impostos daquele povo, mas eles eram corruptos.
E Daniel estava sendo um obstáculo para que eles viessem a instalar a corrupção naquele país. Era isso que eles queriam. Eles queriam tirar Daniel, porque eles eram responsáveis por coletar os impostos, e Daniel não compactuava com aquilo. Daniel era um homem incorruptível. Daniel não podia se corromper. Nada que pudessem falar para ele iam fazer Daniel desagradar o seu Deus e contra a lei de seu Deus e ser um homem corrupto. Nada de mal foi encontrado em Daniel. Seus perseguidores eram pessoas más, porém nada de mal encontraram em Daniel e tiveram que admitir que ele era leal, responsável e digno de confiança. Um homem que ainda na sua juventude foi levado cativo para a Babilônia. Chegando na Babilônia, ele foi castrado. Foi negado a ele uma descendência. Ele tinha todos os motivos para reclamar e ser um cara amargurado, cheio de frustrações. Mas não, Daniel era um cara leal, digno de confiança, fiel a Deus. Mesmo diante de um risco real de morte, Daniel permaneceu fiel. Daniel, meus amados, nesse episódio, muitos pensam que Daniel ainda era um rapaz. Não, mas já havia se passado muitos anos. Daniel devia ter cerca de 85 anos quando ele foi jogado na cova dos leões. Olha que covardia. Um senhor de 85 anos sendo jogado na cova dos leões. Por quê? Porque ele era leal, porque ele era honesto. O mundo é covarde. E ele, com 85 anos, deve ter passado por várias crises políticas dentro daquele governo. Agora, a sua reputação de homem íntegro e honesto chegou ao conhecimento daquele rei, do rei Dário. Talvez alguns informantes tenham aconselhado aos novos governantes sobre a posição de Daniel quando aconteceu a queda do rei Belsazar. Não sei se todos conhecem aqui a passagem, mas teve um tempo na Babilônia que teve um rei maluco lá que roubou os utensílios do templo do Senhor em Jerusalém, e ele começou a fazer uma festa mundana com os utensílios do rei, com os utensílios de Deus dentro do templo dele lá. E aí, meu irmão, veio uma mão e escreveu lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Daniel foi lá, decifrou o que estava sendo escrito. E eles ficaram muito impressionados com aquilo. E Daniel já tinha também decifrado um sonho de Nabucodonosor. Quaisquer que fossem as circunstâncias. O que eu não quero dizer aqui, Daniel estava sempre pronto para servir onde era necessário. Onde colocassem Daniel, ele estava pronto para servir. Pergunta para quem está do seu lado: você está pronto para servir onde for necessário? Um homem de fidelidade e honestidade, desconcertante para os seus maquinadores desonestos. Ver Daniel prestes a receber uma promoção que o colocaria acima deles era algo que eles não poderiam tolerar. Eles tentavam destruir Daniel a qualquer custo. O fracasso em encontrar falhas na administração de Daniel os fizeram buscar uma maneira de atacá-lo no ponto mais forte de Daniel. Aí que eles se deram mal. Eles foram atacar Daniel no ponto mais forte que ele tinha, que era a lei do seu Deus. Como você pode achar que a lei de Deus é uma fraqueza? O que aconteceu com eles? Foram jogados na cova do leão. Foram lá para a cova dos leões e antes mesmo de chegar ao fundo, eles foram destroçados. Porque ninguém ataca a lei de Deus e sai ileso. Ninguém ataca a lei de Deus e vai passar em branco. Não consegue. Meus amados, Daniel, por sua confiança completa em Deus, ele foi honrado até por seus perseguidores, amém? E confie completamente no Senhor. Em segundo lugar, veja suas orações sendo atendidas por Deus.
no versículo 8 ao 10. Agora, ó rei, decrete assim a lei, para que não possa ser mudada, como na lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que tinha sido assinada, foi para casa, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Escolher não abrir mão de Deus colocou Daniel dentro da cova dos leões. Daniel, ele podia muito bem orar escondido. Daniel, ele podia orar escondido. Falei assim, ó, quando tivesse todo mundo dormindo, ele orar. Podia ficar sem orar por 30 dias. A lei veria por 30 dias, ele podia ficar lá, quietinho por 30 dias. Mas Daniel não. Falei assim, eu vou continuar obedecendo ao meu Deus, mesmo diante do risco de morte. Ainda que eu venha morrer a desobedecer ao meu Deus, eu prefiro morrer. Eu prefiro a morte do que a desobediência ao meu Deus. Eu prefiro a morte do que negar ao Deus a quem eu sirvo. É isso que Daniel está dizendo com a postura dele aqui. É surpreendente, não é? Muitos de nós nem precisam estar diante da morte para abrir a mão da oração. Não é nem preciso ser lançado na cova dos leões. O sono e a preguiça já é o suficiente para muitos de nós abrirmos mão de oração. Abrimos mão da oração por nada. A incredulidade afeta de forma profunda a maioria dos cristãos dos nossos dias. Daniel teve medo naquele momento de ser lançado na cova dos leões? Muito provavelmente sim. Ele era ser humano. No entanto, acredito que assim como antes, Daniel, mesmo dentro da cova dos leões, ele estava orando. Ele orou antes de ser mandado. Ele sabia que ele ia ser mandado se ele orasse para a cova dos leões. E dentro da cova dos leões ele permaneceu em oração. A verdade, meus amados, é que se cada um de nós aqui soubesse que havia um decreto para que nós fôssemos jogados na cova dos leões, se nós fôssemos descobertos orando, muitos de nós iríamos parar de orar. Vai ter uma cova dos leões para você se você orar. Muitos de nós pararíamos com as orações. A verdade é que muitos interrompem a sua conexão com Deus, a sua intimidade com o céu, por problemas muito menores. Briga em casa, parei de orar, não quero mais orar. Tem problema no trabalho, estou sem saco para orar hoje, briguei no trabalho. Não alcanço uma vitória que está tanto querendo, não vou orar hoje não, deixa Deus para lá. Está doente, para de orar. É ferido por alguém, não vou orar não, Deus permitiu que ele fizesse comigo, também não vou orar hoje não. Tudo é motivo para parar de orar. O que é necessário para acontecer para que nós venhamos a entender que brigou em casa, vou intensificar minhas orações para que a briga acabe. Não alcancei a vitória ainda, eu vou intensificar minhas orações para que essa minha vitória chegue. Eu estou com problema no trabalho, eu vou intensificar minhas orações para que esses problemas acabem. Eu estou doente, eu vou intensificar minhas orações para que Deus me dê a cura. Eu fui ferido por alguém, eu vou intensificar minhas orações para que eu perdoe essa pessoa e eu vou ter comunhão com ela. É o contrário, a lógica do reino é o contrário. Quando você está com problema, aí você intensifica as suas orações. Se você está com problema, aumenta o nível. Está com problema, aumenta o volume. Aumenta o volume de orações. Não é deixar de orar,
porque sabe o que vai acontecer? O problema aumenta. Quando você ora, o problema acaba. Quando você para suas orações, o problema sobe. Quando você intensifica suas orações, o problema acaba. É assim que funciona. Quem confia completamente no Senhor, ora e persiste em orar. E esses são os que veem a vitória de Deus chegar. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí. E confie completamente no Senhor. E em terceiro lugar, veja Ele mover o coração das pessoas em seu favor. Versos 16 a 18. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o anel e com o anel dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao palácio e passou a noite em jejum, e não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. O rei Dário conhecia a índole e a vida santa do seu servo Daniel e orou a Deus pedindo que Deus o livrasse da cova dos leões. Aquele rei, ele estava em jejum e oração por Daniel. Ele não queria ter prendido Daniel naquele buraco. Daniel foi tirado dentro do buraco imundo. Devia ter um monte de restos de cadáver naquele lugar. Vários leões famintos eram adversários de Daniel naquele lugar. E aquele rei, ele deveria adorar vários outros deuses, amados. Porque o decreto era que ninguém ore a nenhum outro Deus, humano ou celestial, a que não seja o Senhor, o rei Dário. E ele assinou. Aquele cara devia ser um rei idólatra. O Deus de Daniel devia ser só mais um dos deuses da prateleira dele. Mas mesmo assim, meus amados, o Deus que moveu o coração daquele rei para orar e jejuar e interceder foi o Deus de Daniel. Um dos grandes problemas da humanidade hoje são problemas gerados nos relacionamentos interpessoais, que são os relacionamentos que nós temos com as pessoas. Pessoas que não conseguem se entender. Eu sempre fico sabendo de irmãos que estão tendo esse tipo de problema. E quando eles vêm até mim, a minha oração é: Senhor, move o coração dessa pessoa em favor do teu servo. Que essa pessoa seja favorável a ele e que haja entendimento e unidade. Eu sempre oro dessa forma quando as pessoas estão com problemas de relacionamento. Amados irmãos, nós somos seres únicos, diferentes, com criações e personalidades totalmente diferentes. E é lógico que nós pensamos diferentes uns dos outros. Mas o que não pode haver é desrespeito, desavença e divisão. Pensar diferente é natural. Agora, haver desrespeito, desavença e divisão, não pode. Nós temos que nos entender, temos que nos respeitar, temos que nos entender e precisamos estar em unidade. Isso é importantíssimo. Temos, amados, que ser como Daniel e confiarmos completamente no Senhor, e Ele moverá o coração das pessoas em nosso favor. Pode ser que hoje você tenha uma pessoa dentro do seu círculo familiar que você não consiga se entender. Seja alguma pessoa, talvez seja uma pessoa do seu círculo de trabalho que você não consiga entender. Você não consegue se entender com essa pessoa. Pode ser que você tenha uma pessoa dentro da igreja que você não consegue se entender com ela. Hoje é dia de você se colocar aos pés do Senhor, colocar essa pessoa, o nome dela, no altar do Senhor hoje e dizer: Senhor, move o coração dessa pessoa em meu favor.
faça com que essa pessoa seja favorável a mim. Eu não quero ter desavença com ninguém. A tua palavra diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos nos esforçar para termos a paz com todos, amém? Confie completamente no Senhor, então Ele moverá o coração das pessoas em nosso favor, amém? E confie completamente no Senhor, e em quarto lugar, Ele fechará a boca do leão. Versículo 20. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei, desconsolado, tinha dito a Daniel na noite anterior que o seu Deus, a quem você adora tão fielmente, o livre. A resposta de Daniel lá no fundo da cova foi um som maravilhoso que o rei ouviu. Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. A alegria do rei revela a estima que ele tinha por Daniel, revela o quanto ele gostava daquele homem. E o seu sentido de justiça é percebida em seu esforço em corrigir o erro que ele havia cometido. Se vocês continuarem lendo esse capítulo de Daniel, vocês vão ver que o rei, ele reverteu esse decreto e ele castigou os perseguidores de Daniel, jogando ele dentro da cova dos leões. E o Senhor, o Deus a quem Daniel confiava completamente, enviou um anjo para fechar a boca dos leões que estavam prontos para destroçar e devorar Daniel. Em nossas vidas, muitas vezes, Satanás envia seus anjos devoradores para nos destroçar, para nos devorar. Só que Satanás, ele só consegue infiltrar seus devoradores em nossas vidas se dermos brechas. Satanás, ele só se infiltra onde ele vê brecha para passar. É exatamente infiltrar onde a gente traz a cabeça. Na minha vem goteira. A goteira, ela vem quando tem o quê? Uma brecha numa laje, num telhado. Por ali a goteira começa a passar e ela se infiltra e começa a pingar. E Satanás, ele se infiltra por essas brechas que nós damos em nossas vidas espirituais. Talvez o devorador esteja se infiltrando em sua vida, tirando a paz do seu lar, porque você não tem sido persistente em oração. Talvez o seu lar esteja em uma verdadeira zona de guerra, porque você tem sido inconstante em suas orações. Talvez o devorador esteja se infiltrando em seu relacionamento porque você tem dado brechas para que ele entre através de pornografia e masturbação. Essa aí você não abre uma brecha, que sabe, uma estrada dentro da tua vida espiritual. Talvez o devorador esteja se infiltrando em sua vida profissional porque você está dando mole ou cedendo a cantadas do seu colega ou da sua colega de trabalho. Talvez o devorador esteja se infiltrando na sua vida financeira porque você está sonegando os dízimos do Senhor. O que nós temos que fazer, amados, é fechar as brechas por qual Satanás se infiltra. Fala para quem do seu lado: fecha a brecha.
Fecha a brecha, sendo persistente em oração. Fecha a brecha, se libertando da pornografia e da masturbação. Fecha a brecha, sendo íntegro dentro do seu ambiente profissional. Fecha a brecha, sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. A partir desse ponto, tudo o que vier é ataque ilegal de Satanás. E você vai falar para Satanás assim: você não tem legalidade para estar atacando a minha vida. Eu sou do Senhor, eu sou lavado, eu sou remido. Sai daqui agora, Satanás. Eu te ordeno, sai. Sabe por quê? Se você não dá legalidade, você tem autoridade para falar: leão, fecha a boca. Fecha a boca, leão. Satanás, ele só atua aonde ele tem legalidade. Só que às vezes ele tenta cometer ilegalidades. E quando ele tenta cometer ilegalidades, como ele tentou cometer na vida de Daniel, Deus fecha a boca do leão. Deus fecha a boca do leão. Quando você está certo, meu irmão, não tem leão que abre a boca para tentar te devorar. Quando você está limpo, puro e em honestidade, não existe leão que consiga abrir a boca para te devorar. Seja como Daniel, completamente fiel a Deus. Confie completamente no Senhor e Ele fechará a boca do leão por você. Amém? E para concluir, Daniel era um homem que confiava em Deus completamente, mas ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele confiava em Deus completamente, e ele confiava na profecia da vinda do Messias, que foram escritas antes dele nascer. E ele mesmo, no capítulo 9 de seu livro, ele profetizou sobre a vinda do Messias, e o Messias é Jesus. Daniel chamava Jesus de ungido. No capítulo 9, Daniel profetiza, quase 1000 anos antes da vinda de Jesus. Ele diz que Jesus, ele fala: ungido virá. Ungido virá. É assim que ele chama de Jesus. Para Daniel, Jesus era uma realidade que, mesmo ele não tendo visto, ele sabia que ia acontecer. E a profecia de Daniel já foi cumprida. Jesus veio ao mundo, nasceu e morreu por nós, e o seu sangue lá na cruz ele derramou por cada um de nós aqui. Por isso hoje você deve confiar completamente em Deus e professar crendo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador para a sua vida. Peço que a igreja feche os olhos. Baixa